Como é que foi a tua experiência estudando matemática na Finlândia? Nossa, foi muito legal. Foi um marco, eu acho, na minha vida. E eu não percebi na hora que tinha sido um marco pra matemática, assim. Porque pessoalmente não preciso nem dizer, né? Uma experiência fora, estudando num lugar fora, só maravilhoso. Você já teve uma experiência de ir pra fora, Arthur? Não pra um lugar que eu queria muito ir, tipo a Finlândia. Tá. Eu já fui visitar alguns E é mó legal, você conhece um monte de gente, um monte de comida. Socialmente a gente sabe que é incrível. Mas matematicamente, pra mim, foi um marco que eu só reconheci depois. Porque quando eu fui pra Finlândia, eu fui muito, tipo... Tinha umas bolsas rolando, tinha a oportunidade de ir. Aí eu falei, beleza, então eu vou fazer o quê? Vou ver se dá pra eu ir. Deixa eu tentar me organizar aqui. Comecei a me organizar, enviar documentação, não sei o que lá. E aí chegou no momento que eu tinha que escolher o país. Porque era, tipo, entra com a documentação e depois você escolhe o país. E aí quando chegou na época de escolher o país, eu tinha a opção Alemanha, Portugal e Finlândia. Acho que eram essas 3 opções que tinham. E aí eu falei assim, eu quero ir muito para poder ter uma experiência com uma língua nova. Então eu descartei Portugal. E aí quando eu comecei, eu falei, não conheço nada da Finlândia. Deixa eu começar a pesquisar. Sei que ela é o quê? Principal país de educação. Aí eu falei, isso já é uma coisa legal, sabe? Tipo, o que eu posso ir lá aprender com os caras para poder trazer para uma educação melhor? Dado que minha iniciativa com a matemática era trazer uma matemática mais acessível, né? Aí eu comecei a ver, tipo, a terra do Angry Birds, a Nokia criou lá, um monte de gelo. Eu falei, que maravilhoso. Aí eu descobri uma coisa que foi muito crucial pra mim. Porque na Alemanha eu ia ter que falar alemão, que eu não sabia. E pra Finlândia, eles também falam, a primeira língua deles é o finlandês, mas lá todo mundo fala inglês. Eu falei, então eu acho que eu vou me dar melhor lá do que na Alemanha. E foi aí que eu decidi a Finlândia. E chegando lá eu falei, eu acho que meu maior objetivo é conhecer uma escola finlandesa. E aí eu consegui um contato com uma professora da universidade que me colocou em contato com um professor de escola, uma escola pública da região. E, porque, enfim, escola pública, todas as escolas lá são públicas, são pouquíssimas as escolas particulares. E aí eu consegui acompanhar durante uma semana a escola, assim. Foi muito legal. Isso foi uma das experiências mais incríveis, assim. Porque eu falei, o que tem de tão especial aqui que não tem no Brasil, sabe? O que a gente tá fazendo de errado? E assim? o que tem lá? Olha, acho que a primeira coisa, tem pouca gente. É muito mais fácil organizar um país desse tamanho, que territorialmente é do tamanho de São Paulo, né? E tamanho de pessoas, sei lá, um 16º de São Paulo, né? Pouquíssimas pessoas. Então eu acho que é muito mais fácil organizar, menos gente. E eu acho que é cultura, é muito sobre a cultura. Ju, o material é muito diferente? Não. A gente vê, lá eles vêem função, vê as mesmas coisas que a gente vê na escola aqui. É um currículo muito parecido. Ju, lá a estrutura da escola... Não, é uma sala de aula com as carteiras, a galera senta na sala de aula. Tinha nada demais na estrutura da escola? Não. Era uma escola que tinha... Não era uma escola que estava largada, sabe? É uma escola que estava ali, tem um recurso, consegue criar um ambiente legal para as crianças. Tem uma biblioteca que funciona. Tem comida na escola para as crianças, sabe? Tipo, todo o básico de uma escola tem. As carteiras estão lá limpinhas, o banheiro está organizado, tem papel higiênico no banheiro, sabe? Quando eu mudei da escola pública para escola particular, a primeira coisa que eu cheguei em casa, eu falei, mãe, lá tem papel higiênico, sabe? Tipo, a gente tem uma escola pública hoje no Brasil que não dá comida, que não tem acesso à informação dentro de uma biblioteca. Às vezes a biblioteca tá lá e não tem bibliotecário, sabe? Para atender essa criança. Então, assim, tem esses recursos, mas em questão de conteúdo, é o mesmo conteúdo. Mas eu sinto que é muito cultural, assim. Então a gente tem... Lá eles sentam em duplas e eles não conversam. Você imagina isso, você tá do lado do seu amigo e aí você tá, tipo, prestando atenção na aula. Sabe? Então, eu acho que é uma questão muito cultural. Tem uma pia dentro da sala de aula. E por que tem uma pia, né? Porque é muito frio, você precisa lavar a mão, você precisa, né, enfim, fazer alguma coisa assim. Tem uma pia lá no meio da sala de aula. Eu já imagino no Brasil a galera, tipo, chuveirinho, sabe? Tipo, sei lá, eu consigo imaginar um monte de coisa. Bexiguinha, vai estourar nas costas do professor. Então, eu senti que é muito cultural, sabe? Tem menos alunos dentro de uma sala de aula, que isso é imprescindível. Então, o professor consegue dar uma atenção mais personalizada para esse aluno. Você lembra quantos tinham na sala? Umas 25 pessoas. Acho que era isso. Mas eu consegui ter noção disso quando eu tava lá, porque essa escola especificamente, ela também atendia alunos de intercâmbio, de ensino médio. E aí, quando você vê que tem... Você vai chegando aqui pra gente, né? Tem um espanhol, tem um português, tem uma rapaziada... né,
mexicano, tem americano, tem uma rapaziada ali de vários lugares. Você vai chegando perto do Brasil, né? Você vai vendo que a aula já é completamente diferente. Todo mundo já conversa, já se entrosa mais. Aí o professor se adapta àquela situação, né? De tipo, então vamos fazer uma aula mais argumentativa, com uma aula mais expositiva, né? Tem esses recursos básicos ali que estão garantindo o ambiente acontecer. Então ele também tem essa flexibilidade de mudar a aula para acontecer ali também. Mas é muito cultural, assim. Tu acompanhava as aulas lá onde tu ficava sentadinha dentro da sala? Tu ficava circulando pela escola? Sim. Ou tu acompanhou uma turma só? Eu acompanhei 3 turmas, 3 professores diferentes. Então, eu conheci a escola, conheci o material, conheci a biblioteca. Fui um dia só para conhecer as instalações. Aí um dia eu fui só para acompanhar, alguns dias para acompanhar uma professora que dava uma aula bem expositiva. Então era giz, lousa, contando as coisas na parede, na lousa. Tava todo mundo lá, sentadinho em dupla, sem conversar. Fui acompanhar uma professora que dava uma aula em grupo. Então, eles tinham grupos separados de alunos que eles resolviam problemas juntos, assim. A professora ficava circulando entre esses grupos. E acompanhei esse professor que dava aula para os intercambistas. Então, foram 3 turmas que eu fui ali 1, 2 semanas acompanhando as aulas deles, assim. Ah, entendi. Na turma dos intercambistas era um pouquinho diferente. Era. Eles tinham que se adaptar à cultura da galera. Tinha mais calor, sabe? O pessoal conversava mais. Aí eu não sei, talvez uma cultura não sei, tô só levantando hipóteses aqui. Um pessoal muito sofrido, né? Tipo, foi muito tempo dominado pela Rússia, muito tempo dominado pela Suécia. Tem toda uma questão cultural ali, de confiança, de o que faz, deveres, né? Enfim, que forma essa pessoa para ser muito quieta, muito reclusa, ou, enfim, ter muito respeito ali naquele ambiente, sabe? O clima também acho que faz isso, né? É muito frio, muito frio. E acho que o cara tende a economizar energia, né? Socialmente falando, inclusive, né? E vai ficando cada vez mais fechada. Isso foi em Helsinki, né? Na capital. Foi em Helsinki. Quanto tempo tu ficou lá? Fiquei um semestre da graduação. Então, eu fiz um semestre em vez de fazer um semestre na USP aqui, eu fiz um semestre na Aalto University, que ficava numa cidade vizinha, assim, mas bem próximo de Helsinki. Eu mesma morava em Helsinki. E essa escola era bem próxima de onde era a universidade. Que aí foi esse contato que eu fiz uma disciplina de intercambista, porque é isso, recebe muita gente, sabe? Como o país tem muita estrutura, tem recurso, enfim, eles abrem muitas portas, né? Então, eu tinha muito intercambista, assim, na época que eu fui, tinha muita gente indo principalmente pro mestrado. E aí tinha uma disciplina só para conhecer a cultura da Finlândia, assim. E aí eu conheci todos os intercambistas daquele semestre, assim, que estavam visitando, né? E como é que é a cultura da Finlândia? O que eles ensinam para você sobre a cultura deles? Eu achei muito doido que eles falavam sobre coisa assim, política, econômica e muita coisa social, assim. Uma coisa que me marcou muito foi que a professora deu um questionário pra gente fazer com um finlandês. Aí e depois a gente ia juntar todas as respostas para ver lá, né, ver uma estatística do que a gente tinha recolhido, né? E aí tinha uma pergunta que era assim: quando você conhece, vai começar uma conversa com alguém, você fala, oi, tudo bom? O que um finlandês vai responder? Oi tudo, ou oi tudo e com você? E a resposta mais marcada era, oi tudo. Tipo assim, eu tô te respondendo, você tá me perguntando se tá tudo bem. Tá tudo bem, mas eu não tô nem aí. Eu quero saber se você tá bem ou não, sabe? Tipo, eu não quero puxar essa conversa aqui. Então eles são muito na deles, assim. Vou responder só o que tu me perguntou aqui. Tipo, eu não vou ser grosseiro, sabe? Eu vou te responder, mas talvez eu não continue essa conversa, sabe? Então, esse era foi o mais assinalado, assim, na época. Mas eles são bem reclusos. Eu morei com uma finlandesa, uma senhora. Ela me contou muito da cultura, assim, e convivia muito com os finlandeses que recepcionavam os intercambistas. Então, já eram os finlandeses mais amigáveis, assim, os que estavam mais sociáveis, assim, que estavam dispostos a fazer aquela função, assim. Mas, de uma maneira geral, você vê no ônibus, no mercado, eles são cada um... Tipo, esperar o ônibus forma uma fila, assim, não precisa nem falar distanciamento de 1 metro, sabe? Que a gente tem agora. Já faziam antes, assim. Questão de organização, assim, da cidade, muito doido, porque muito frio. Então, a rapaziada quase não fica na rua, sabe? A rua é justamente um lugar transitório. Então, ônibus, todas as estações de ônibus são embaixo da terra, que sai de um shopping. Mas, por exemplo, o ônibus vai passar ali na sua rua,
Você abre um site, procura o ônibus, vê que horas ele vai passar. Vai passar 5h37, beleza. 5h35 eu vou sair de casa, vou atravessar a rua. E 5h37 o ônibus vai passar na sua frente, sabe? Porque é o mínimo possível para você ficar na rua, sabe? Então é tudo cronometrado. Super funciona. Questão de segurança também. Tive amigo que perdeu carteira no centro da cidade. Voltou depois de 3 horas, a carteira tava lá, sem nem tocar na carteira, sabe? Tipo, não é minha, eu não vou tocar, sabe? É meio que umas ideias dessa. E o custo de vida lá é muito caro, né? Altíssimo. Eu fui em 2014, né? Foi o primeiro semestre de 2014 que eu passei lá. Mas assim, um quartinho em Helsinki eu pagava, tipo, 500 euros, assim. Nossa. Tipo, sei lá, um absurdo, né? Pensar assim, morar lá era caro. Aí o ônibus eu tinha pela universidade, mas, tipo, o litro de leite, assim, era, tipo, sei lá, o litro de leite era 3 euros. É um absurdo, é muito caro, porque nada dá na terra, né? Sim. Nada dá. O que dá lá? Batata e porco. Tem que importar tudo, né? Aí uma coisa legal aqui no mercado tem, por exemplo, limão. Aí eles têm uma bandeirinha pra falar de onde vem aquele limão. Especialmente o limão vinha do Brasil. Aí ficava lá, Brasília Line, sabe? Tipo, aí todas as frutas, assim, aí eu sabia, eu gosto mais da fruta que vem da Espanha do que do morango que vem da Espanha do que vem da Holanda. Aí, sabe, tipo, dava pra se localizar assim. Porque nada é da Finlândia. E como é que era a alimentação lá, almoço e janta? O que se come lá? Eu comia no bandejão da universidade. Aí era muito legal, que é muito diferente do bandejão aqui da USP. Você pagava um valor base. E aí você tinha direito a uma bebida, que é ou aquele leite, sabe? Que essa galera do frio, assim, toma aquele leite bem grosso, assim, nas refeições. Ou era um suco de berry ou era água. Água disponível 100% do tempo, assim. Não se recusa um copo de água na Finlândia. Qualquer torneira é água que se bebe. Só descongelar um pouco da rua. Nossa, a gente colocava cerveja, assim, no gelo da rua pra poder fazer as festinhas. É um grande isopor a cidade. Você vivia dentro do congelador já. Mas aí a gente tinha... Aí pegava isso, tinha sempre uma salada. Nessa salada sempre tinha uma proteína, tipo um feijão branco, alguma coisa... Uma leguminosa, assim, já gelada na salada, uma salada verde. E pão à vontade. Nossa, isso era muito bom. Então, tipo, tinha pão preto, aí tinha pão de forma, aí pão de coco, não sei o que lá. Tinha um tanto de pão, assim, e aí você ia lá, só cortava a sua fatia, colocava no prato à vontade, quanto de pão você quisesse. E aí você chegava na parte das comidas quentes, né? Sempre tinha uma batata, sempre. Às vezes é uma batata... Tem 300, tanto de tipo de banana que a gente tem aqui, eles têm de batata lá, né? Tem trocentos tipos de batata. Aí tem dia que é a batata com a casca no forno, aí tem o dia que é o purê da batata, aí tem o dia que a batata tá em palitinho. Mas sempre tem uma batata, assim. E aí tinha muito peixe. E tinha muito de congelado, assim, sabe? Tipo almôndega, sem molho, assim, tipo, ou stickerzinho de proteína. E aí tinha esse valor base que você pagava pra pegar essas coisas, você pegava, sei lá, 2 de um desses caras, assim. Você quer pegar 4? Paga um pouquinho a mais. Você quer pegar o peixe? Você paga um pouquinho a mais. Aí o quanto que você paga influencia na mistura que você tá pegando. Que não sei se chama de mistura. Sim. O complemento, assim. Então, tinha um pouco dessa diferença, mas comia muito assim. Comia muito o que vinha de fora, né? Aí a carne que a gente comia, sei lá, era a carne que vinha de fora também. E era caro. Na época eu ainda não era vegetariana. Então, a gente pagava bem caro, assim. Aí eu vivia muito com indiano e tal. Aí a gente fazia muito, tipo, comida típicas de outros lugares, sabe? Tipo, vamos na casa do meu amigo alemão. Aí ele fazia o almoço lá. Aí eu fiz, sei lá, brigadeiro pra eles. Fiz lasanha, sabe? O que é um arroz e feijão do Brasil? Aí a gente... Eu passei a Páscoa lá, a gente fez pastel, pra eles conhecerem pastel. Então, era muito também sobre... Não só sobre a Finlândia, né? Mas acabava convivendo muito com gente de outros países e conheci muito da cultura de outras pessoas, assim. E as aulas eram dadas em finlandês ou em inglês lá? Em inglês. Aí, se tivesse um não nativo em finlandês, a aula já era em inglês. Cara, que interessante. Todo mundo fala inglês, todo mundo. Todo mundo. Velhinha no ponto de ônibus fala inglês, sabe? E quando tu voltou de lá, o que tu percebeu que te trouxe essa experiência? Qual foi o principal conteúdo que tu aprendeu vivendo lá? Aí eu fui em 2014. Em 2018, quando eu terminei a faculdade, eu tava pensando, o que eu quero continuar estudando? Eu entendi muito que lá foi sobre... deu o meu lugar dentro da academia, sabe? Que eu realmente queria... Era um lugar que eu me sentia confortável.
eu convivi muito com um amigo que eu tenho muito... ele é muito quisto, assim, por mim até hoje. Eu acho que é recíproco e tal. Ele estava se formando em física. E ele era uma pessoa que acreditava muito em mim. Assim, tinha 19 anos, eu tava super perdido. Eu tava assim, eu vou curtir, vou aprender esses negócios aqui. E que demais e tal. E tô tendo a oportunidade de fazer disciplinas da faculdade que eu não faria no Brasil, sabe? Que não teria na licenciatura. Então, aproveitei muito sobre isso. E ele falava, Ju, mas, eu tô fazendo isso daqui, eu tô falando com o professor. Por que você não fala com o professor pra trabalhar com alguém aqui, sabe? Tipo, estudar alguma coisa de matemática aqui. Aí eu, tipo, nossa... É verdade, né? Eu podia fazer isso. E aí ele me contou de, tipo, como que era a rotina dele, como ele usava a universidade como um ambiente para, tipo, explorar outros lugares, como eu dava férias, ele sempre conseguia um contato com outro professor de uma outra universidade, ia para outro lugar para continuar estudando, para conhecer outros ambientes, outras pessoas que trabalham a mesma coisa que você. E aí ele apostava muito nessa Júlia, que eu, na época, nem via essa Júlia, sabe? E ele apostava muito, assim, me incentivava muito. E aí, quando eu olho hoje em retrospecto, eu vejo o quanto que ele acreditou, assim. E eu acho que esse foi um primeiro início para eu falar, pode ser que eu não seja uma super pesquisadora hoje, porque eu acho que meu objetivo como Júlia é muito mais ser uma divulgadora de matemática, falar sobre matemática e as pessoas perceberem que elas podem conversar sobre o Hotel de Hilbert e se divertirem, sabe? Tipo, porque normalmente as pessoas olham para mim e falam, não, Ju, eu tenho muito medo de matemática. Não, Ju, eu não era boa em matemática na escola. Relaxa, sabe? Tipo... Tá tudo bem. Eu tô aqui pra conversar, sabe? Sou uma pessoa plural, além da matemática também, fica tranquilo. Invariavelmente a gente chega lá, mas sabe, tipo, tem um lugar da matemática que você pode se divertir também. Então acho que eu tô muito mais pra esse lado, mas eu sei que a Júlia que gostou da matemática por causa do desafio, ela sempre tá aqui, sabe? Uhum. Então hoje eu volto pra academia muito pensando que ele fez super esse incentivo, assim, ele foi uma dessas primeiras pessoas que super continuou me incentivando a continuar a estudar. E eu vejo que o que eu estudei de matemática lá foi uma dessas coisas que me mostrou que eu queria hoje estudar mais matemática do que estudar uma matemática para ser professora, sabe? Uhum. Porque eu tinha também essa oportunidade, né, de seguir um mestrado que fosse para a área de matemática na parte de educação, que foi muito o que eu fiz na faculdade, de estudar avaliação, metodologia e tal. Mas hoje eu me entendo como uma pessoa que gosta mais dessa inutilidade da matemática, sabe? Que foi muito uma coisa que nasceu da Finlândia para mim. Entendi. Então foi muito importante ter uma experiência fora da minha universidade para ver como outras pessoas faziam matemática, como elas se relacionavam com aquilo e ver que aquilo podia ser muito divertido para mim também.